a reconciliação. Esse é o termo, esse é o assunto de hoje. E o que significa reconciliar? O que significa reconciliação? Essa palavra basicamente diz respeito a estabelecer paz entre duas partes. Nós tratamos há 3 semanas atrás sobre perdão. Daí depois passamos para a justificação e talvez o ideal fosse trabalhar a reconciliação depois de perdão. Porque talvez a gente pense que perdão e reconciliação seja a mesma coisa, mas não é. Você pode muitas vezes perdoar alguém, porém não se reconciliar com esse alguém. Porque o reconciliamento envolve restabelecer uma comunhão. Então, por exemplo, um casal que passa pelo pecado do adultério, pode muito bem haver perdão. O que é o perdão? Colocar uma pedra sobre o assunto. É dizer, eu te perdoo, eu esqueço essa ofensa, eu perdoo essa ofensa e ela vai ficar no passado. Mas às vezes não é possível haver uma reconciliação no restabelecer uma comunhão. Então não são as mesmas coisas, não é sinônimo, são aspectos diferentes dentro dessa doutrina da salvação. Irmãos, é importante entendermos que nós só vamos buscar a reconciliação quando alguns aspectos estejam envolvidos. Nós queremos uma reconciliação com alguém quando nós valorizamos essa pessoa, quando nós damos valor a alguém. Nós reconhecemos que a companhia de tal pessoa ela é importante, nós amamos essa pessoa. E também quando nós percebemos que o relacionamento foi corrompido, que houve ali algum problema e a comunhão não existe mais. Onde eu quero chegar com isso? Que nós só vamos buscar reconciliação com pessoas que nós nos importamos e quando eu percebo que naquele momento a comunhão foi interrompida. No caso de Deus, que é o nosso alvo, essa reconciliação que nós vamos tratar, nós só vamos buscar uma reconciliação com Deus se eu de fato entendo quem Deus é, que eu me importo com Deus e se eu reconheço que eu sou o inimigo dele. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar antes de tratar acerca desse aspecto da reconciliação é que o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. Esse aspecto ele é importantíssimo. Ninguém vai buscar uma reconciliação se não entender que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. Nós vivemos dias onde as pessoas costumam dizer: todos são filhos de Deus. Ah, mas eu me relaciono com Deus. Ah, eu tenho comunhão com Deus. Mas a Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia, pelo contrário, ela diz que todo homem ou mulher nasce em um estado de inimizade com Deus. No início, todos nós éramos inimigos de Deus e não filhos de Deus ou amigos de Deus. Por exemplo, o texto de Colossenses 1:21, aqui eu trouxe na NVT, uma versão um pouquinho mais moderna, ele diz assim: isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, estavam de Deus separados. Por quê? Pelos seus maus pensamentos e ações. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é esse estado de inimizade. Ninguém busca reconciliação com alguém que acha que é amigo. Você não vai buscar um amigo seu se reconciliar se não há nada de errado. Não, é preciso entender que há algo de errado no nosso relacionamento com o Criador. Porque somente quando nós entendermos e a partir da ideia de que temos de um Deus verdadeiro, justo, santo, perfeito, bom, conforme a Bíblia nos apresenta, é a partir deste entendimento de quem é Deus e do estado em que nós hoje estamos, é que nós vamos em busca de como eu posso me reconciliar com Ele.
Eu preciso me reconciliar com o meu Criador. Eu entendi que eu nasci inimigo dele. Agora o que eu faço? Qual o próximo passo? Então, irmãos, se nós não entendermos esse abismo que nos separa de Deus, se nós não crermos nisso, nós nunca vamos dar o passo de buscar essa reconciliação ou de tentar entender como podemos nos reconciliar com Deus. Então, para nós entendermos isso, assim como todos os assuntos que nós temos trazido aqui, nós primeiro fazemos um estudo da palavra. Vamos atrás onde essa palavra aparece, como ela aparece, qual o seu sentido. E aí então nós vamos atrás delas na Bíblia. E aí os sentidos bíblicos. Basicamente são duas palavras nas escrituras, na língua original, que definem esse termo reconciliação. A primeira, um substantivo, e a segunda é um verbo. Então, a primeira é o verbo katalaie, que significa reconciliação, no sentido de estar reconciliado. É o estado, é um substantivo, o estado de uma amizade que foi renovada após algum desentendimento ou inimizade. Então, essa é a primeira palavra que nós vamos encontrar na Bíblia. Reconciliação no sentido de estar reconciliado. Eu estou reconciliado com alguém. Essa é a primeira palavra. E ela aparece, por exemplo, em Romanos 5,11, que diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, qual o sentido de reconciliação? Do estado de alguém que crê em Jesus. Aquele que crê, ele está numa posição de reconciliado com Deus. Então, essa é a primeira palavra. Vai aparecer em vários outros textos, mas trouxe só o exemplo de uma ocorrência dessa palavra, katalaie, no grego original, né, reconciliação, no sentido substantivo de um estado de alguém reconciliado. A segunda é o verbo, que é katalasso, que é reconciliar como um ato. E aí, então, ele diz respeito à ação de Deus, Deus partindo e agindo, então todo verbo é uma ação. Então, é a ação de Deus em nos reconciliar com Ele mesmo. O ato de Deus de nos conceder reconciliação. Por meio do quê? Do sacrifício de Jesus. Então, aqui no verbo é o ato de reestabelecimento de relações após o desentendimento ou amizade. Aqui no caso da ação de Deus. Então, nós veremos que é Deus quem age na reconciliação. É Ele quem toma essa ação e não nós. Então, é no mesmo texto de Romanos 5, no verso anterior, nós vemos o 11 e agora o 10, né? Ao contrário. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, aqui, irmãos, o termo original é um verbo, é uma ação. Deus fez essa reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus por causa de uma ação que ele toma, mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, com base nessas duas palavras que nós encontramos na Bíblia, com base nos textos onde ela ocorre, nós podemos chegar a uma definição bíblica deste conceito que é bem simples. Reconciliação nas Escrituras é o reestabelecimento da paz entre Deus e o homem. Isso é reconciliação. Nas Escrituras, ela diz respeito a uma paz que é reestabelecida entre o Criador e a criatura. Irmãos, isso aqui é extremamente importante, porque envolve aquilo que talvez seja algo que nós mais precisamos dentro do contexto geral da salvação, que é desfrutar daquela paz que a Bíblia promete. A paz que excede o entendimento. É um estado interior e um sentimento que nos acalma diante das dificuldades da vida, conforme nós aprendemos, nós oramos, né? Domingo o pastor falou bastante sobre isso. Essa paz que nos mantém serenos mesmo diante
de momentos difíceis. E essa paz, ela não vem por algo de uma busca interior, por momentos de leitura de livros de autoajuda, não. Ela é sobrenatural, porque ela procede de Deus. Ela vem por ação do Espírito que nos convence de que essa inimizade foi desfeita. Então, por que que há tanta guerra? Por que que há tanta desavença? Por que que o homem parece estar sempre armado e pronto a explodir? Por que que a gente não consegue estabelecer paz nos nossos conflitos mais íntimos, até mesmo os familiares, até mesmo os conjugais? Porque o coração do homem vive em conflito, em constante inimizade. Por mais que ele não tenha consciência disso, essa guerra interior se manifesta no dia a dia, nas suas ações. É o coração humano que vive inquieto. Por quê? Porque ele foi criado para ter comunhão com o Criador. Mas ele não a tem, porque ele nasce neste estado de inimizade e rebelião. Por isso que é tão importante nós entendermos isso, para que a gente possa então saber como isso acontece. E aí então orarmos para que isso aconteça. E aí então podermos desfrutar dessa paz que a Bíblia promete. Então, seguindo algumas perguntinhas aqui acerca do assunto. Por que que nós precisamos dessa reconciliação? E aí entra aquela máxima que eu já falei. Muitas pessoas vão dizer, mas não somos todos nós filhos de Deus? Por que que existe a necessidade de uma reconciliação se Deus me criou? Se eu fui feito por Ele, eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus. Mas o que a Bíblia afirma sobre isso? Ela diz que nós precisamos de reconciliação por causa do nosso pecado. Então abra sua Bíblia em Isaías 59. Vamos ver o que o profeta aqui nos diz sobre isso. Isaías 59, verso 2. Texto bem claro e bem direto sobre esse assunto. Todo mundo achou? Sim? Então acompanhe ali. Diz assim: mas as iniquidades, qual que é um sinônimo aqui de iniquidade? Hã? Pecado. Mas as iniquidades, os pecados de vocês, fazem o quê? Separação entre vocês e seu Deus. Há um abismo. Não há comunhão. Há separação. Não há mais nenhum tipo de amizade. Existe inimizade. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isso é a consequência da separação. Os pecados cometidos levam a Deus a não ouvir. Significa que ele não escuta a oração do ímpio? Não, o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo e escuta tudo. A questão aqui é a ênfase do texto é na quebra dessa comunhão. Não há mais compromisso, não há mais nenhum tipo de relacionamento de um pai cuidando do filho. Rompeu-se, houve separação. É isso que o pecado faz com a humanidade. Existe alguém que não seja pecador neste mundo? Existe alguém que nasceu sem essa mancha? Apenas o Senhor Jesus. De resto, nós nascemos nessa condição, separados de Deus. Um outro texto que nós vamos ver é Tiago 4. Abram na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4. E aqui é mais um texto que fala sobre inimizade. Tiago 4, verso 4, lá no finalzinho da sua Bíblia.
Então diz ali, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Irmãos, aqui no contexto de Tiago, mundo, quando ele fala mundo aqui, ele não está se referindo ao planeta Terra, ele não está falando acerca somente das pessoas, mas aqui mundo, irmãos, é todo um sistema de valores, de princípios que opera em oposição à vontade de Deus. É um sistema que não leva Deus em consideração. E esse sistema mundano, esse mundo aqui que Tiago fala, ele tem algumas características, ele tem alguns princípios, ele é norteado por isso. Quais são? Orgulho, egoísmo, imoralidade, a busca desenfreada por prazeres, pelas riquezas, coisas que afastam o coração do homem da comunhão com Deus. São coisas que vão para o caminho oposto daquilo que Deus espera daqueles que o seguem. Esse conceito aqui de mundo, ele é reforçado também por João na sua primeira epístola. Lá no capítulo 2, verso 15 a 17, ali João ele adverte as pessoas contra o amor do mundo. E aí ele fala, ele descreve esse ambiente mundano como um ambiente que é dominado pelos desejos. E aí ele cita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele cita a soberba da vida. Então, irmãos, é um sistema que encoraja o ser humano a essas ambições que são egoístas, individualistas, que geram uma independência de Deus, né? Que diz, não, você pode, você consegue, o importante é ser feliz. Busque a solução para os seus problemas em você mesmo. Não deixe ninguém limitar os seus sonhos. Seja quem você quiser, lute por isso. Isso é completamente contrário a Deus. Isso gera inimizade de Deus, porque esse tipo de pensamento ofende a Deus. Então é esse mundo aqui que ele diz: olha, se você tiver esse mesmo tipo de pensamento, se você estiver buscando essas mesmas coisas na sua vida, gente infiel. Vocês não sabem que seguir esse caminho é seguir o caminho da inimizade com Deus? Mude isso. Os filhos de Deus são chamados para outras coisas, a seguirem o Espírito de Deus, a serem santos, a buscarem santidade, a estarem alinhados com os princípios do Senhor, os princípios do reino. E a lógica do reino é muito diferente da lógica do mundo. O que o mundo nos diz? Cresça, batalhe, até o ponto onde você estiver no topo da montanha. E lá em cima, então, você poderá ser servido pelos outros, dar ordens, chegar a um posto de chefia, e aí então você estará no controle. O que Deus nos diz? Você quer ser grande no reino? Seja o menor. Seja aquele que serve. Deus valoriza o orgulho como o mundo valoriza? Não. Deus valoriza a humildade. Aqueles que se colocam abaixo dos outros, que consideram o outro superior a si mesmo. Então é isso que Tiago está dizendo, olha, se você quiser viver alinhado com esses valores mundanos, que fazem oposição a Deus, não pense que você é amigo de Deus, pelo contrário. Você está só refletindo a família daquele que é o maior dos inimigos de Deus. Como disse João, só há duas famílias: a família de Deus ou a família do diabo. Não existe a família do meio, a família do mais ou menos. Ou você está alinhado com Deus, buscando a Deus, mesmo imperfeitos, irmãos, mesmo muitas vezes quebrados, mas buscando o Senhor, tentando, se arrependendo.
errando, mas buscando o caminho certo, corrigindo os seus erros. Ou então você faz parte daquela família que se opõe a Deus, que por mais que fale com a boca, não, mas eu creio, mas a sua vida reflete os valores do mundo e não os valores do Senhor. Então, por que nós precisamos de reconciliação? Por causa do pecado, do estrago que o pecado fez conosco e que o nosso pecado gera separação de Deus. Então é por isso que nós precisamos. E aí então, quando nós nos convencemos disso, vem a outra pergunta: como então obter reconciliação? Só há um meio, não há outro meio. Só há uma forma de nos reconciliarmos com Deus, que é por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então vamos ler alguns textos. Os textos são bem claros e diretos, não vou perder muito tempo em explicações, porque o próprio texto é explicativo. Então, primeiro texto em Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. Diz ali: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, inimigos, antes inimigos, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Bem claro, antes inimigos, agora reconciliados. De que forma? Por meio de Cristo e do que ele fez na cruz. Agora, o Evangelho de João, texto que o irmão Alexandre leu para nós aqui na semana passada, acho que foi. Ele até comentou, né, que a gente decora o João 3,16, mas também deveríamos decorar João 3,36. E é verdade, concordo com ele. Ele diz ali: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, como haver reconciliação? Crendo no Filho. Quem não crer permanece inimigo. Não há outra solução, não há outro caminho, somente a fé em Jesus. Agora, Romanos 5. Romanos 5, de 9 a 11. Diz o texto: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, declarados justos, inocentes no tribunal de Deus pelo sacrifício de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Bem claro o texto, né? Agora 2 Coríntios. Logo aí na sequência. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 5, versos 18 e 19. Diz ali: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, seguindo em frente, em que momento essa reconciliação ocorre? Será que ela é um processo contínuo? Será que é em um momento específico? Quando ocorre a reconciliação? Em que momento? Nós já vimos que é por meio de Cristo. Essa reconciliação ocorre por meio da obra de Cristo na cruz. Mas em que momento ela se torna verdade na minha vida?
Quando eu fui reconciliado com Deus? Quando você foi reconciliado com Deus? Em que momento isso ocorre? No momento da conversão. Então, se você já está aí no texto, nós acabamos de ler o verso 20 e 21, né? E aí eu quero chamar a atenção também já para Hebreus. Aqui em 2 Coríntios, né, que já está aberto aí, o texto ali ele fala assim, ó, portanto somos embaixadores em nome de Cristo. O que é o embaixador? O representante oficial, né? Então, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É alguém que representa o nosso país lá fora. E assim com todos os outros países. Os embaixadores são representantes. Então, olha só que coisa maravilhosa. Deus nos faz embaixadores de Cristo neste mundo. O crente ele é um representante oficial de Jesus na terra. A gente às vezes não para meditar na preciosidade de algumas expressões e de coisas que o Senhor nos atribui a nós. Nós somos embaixadores, representantes dele. Como se Deus exortasse por meio de nós. Ele nos usa para sermos muitas vezes a voz dele neste mundo. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, esse é o cerne da nossa mensagem que nós portamos. Quando nós estamos representando a Jesus, nós estamos trazendo uma mensagem em nome dele. E o cerne dessa mensagem é falar para as pessoas: Deus oferece a reconciliação. É o cerne, é o coração do evangelho. A reconciliação com Deus. E ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então a mensagem que anuncia essa disposição de Deus em reconciliar com o homem mediante a Jesus, esse é o coração do evangelho. Eram as boas novas que os apóstolos pregavam e é a mesma boa nova que nós que cremos devemos levar para o mundo. Que Deus está pronto a se reconciliar com as pessoas mediante a Jesus. Então, o evangelho é um convite para as pessoas crerem em Jesus. E ao crerem em Jesus, acontece o quê? A reconciliação. Então você vê que a reconciliação, ela faz parte das boas novas. Então ela ocorre no momento em que alguém abraça essa mensagem e crê nessa mensagem. O outro texto é Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Então diz ali o texto: por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, a reconciliação, ela ocorre no momento da conversão, por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, Deus se torna propício aos pecadores. Deus se torna amigável aos pecadores. Esse é o significado de propiciação, tornar alguém favorável a alguém. Então Deus ele se torna favorável a nós no momento em que nós cremos naquilo que Cristo fez. Então, irmãos, Deus se tornando favorável significa que a ira do Senhor em relação ao nosso pecado foi satisfeita naquilo que Cristo fez por nós. Então, já que a ira de Deus foi satisfeita, isso permitiu que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado. Então, esse é um conceito ligado a esta palavrinha, propiciação. Significa que Jesus ofereceu a sua vida a nós, e isso removeu a barreira do pecado, removeu o abismo,
que nos separava de Deus. E isso possibilitou paz. Isso possibilitou reconciliação. Agora, vimos que ela ocorre no momento da conversão. Agora, será que ela precisa ser repetida? Será que reconciliação envolve repetição? O que vocês acham? Sim ou não? Precisa de repetição ou não? Não? Irmãos, em algumas situações, quando o crente ele se vê abalado por causa de algum pecado pessoal, quando o crente cai em um determinado, tropeça em uma determinada área da sua vida, percebe o pecado, nesses momentos, irmãos, existe uma quebra da comunhão. Nesse momento, o cristão ele precisa buscar no arrependimento e na obediência restaurar uma comunhão que foi perdida. Ela não diz respeito à salvação. O cristão não perde a sua salvação, mas quando nós pecamos, a comunhão ela é sim, de certa forma, rompida ou maculada. Qual é a primeira coisa que normalmente nós fazemos quando a gente tropeça? A gente tende a se esconder de Deus. A gente quer se, sabe, a gente quer se enfiar dentro de um buraco e fugir. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram, que eles fizeram, fugiram de Deus. Houve ali uma ruptura, uma quebra. Da mesma forma, e aqui eu acho que toda a ilustração, irmão, que a gente vai falar do nosso relacionamento com Deus, ela tem limitações. Mas muitas vezes elas nos ajudam a compreender como isso funciona. Mas pense no relacionamento de um pai com o filho. Quando o filho desobedece, o que acontece? Há ali uma quebra daquela comunhão amigável, plena, feliz. Há ali um momento de tensão. Há ali muitas vezes um momento de disciplina. Há ali uma ruptura daquela felicidade plena. Mas isso não quer dizer que o pai deixou de amar o filho, ou de se importar com o filho, ou de cuidar do filho. O que precisa haver o arrependimento, a obediência e uma restauração ocorre. Então é mais ou menos assim que ocorre. Em certos aspectos, a reconciliação sim é exigida. E aí eu vou trazer alguns exemplos para você. Na primeira epístola de João, você está em Hebreus, é só seguir um pouco adiante aí. Você já encontra as epístolas de Pedro e depois a de João. 1 João capítulo 1, verso 8 a 10, para variar, já estourei o tempo. Mas já estamos no final, só isso é a conclusão. 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Irmãos, esse texto aqui enfatiza esse aspecto que mesmo depois da conversão, os cristãos, eles ainda pecam. E eles precisam buscar continuamente reconciliação com Deus. Embora a salvação ela seja garantida pela graça, nós não perdemos e jamais perderemos. Nós cremos, somos salvos, somos justificados de uma vez por todas, declarados inocentes, mas o pecado pode afetar a nossa comunhão. E aí, então, nesses casos, torna necessário o arrependimento, a confissão dos pecados, para que haja uma restauração plena disso. Então, olha ali o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu sei que alguém poderia argumentar, pastor, mas aqui me parece que é um texto falando do pecador que vai se arrepender e ser salvo. Vamos ver o texto de Salmo, então. Salmo 51. Salmo 51, versos 10 a 12. Salmo de número 51. Agora, observe ali no início do Salmo, você tem ali na sua Bíblia, se você está usando a Nova Almeida atualizada, você tem um subtítulo em negrito,
Está escrito ali, confissão e arrependimento. É isso, né? Irmãos, esse título aqui ele não é inspirado. Os editores dessa tradução, eles colocam em cada salmo ali um título para nos dar uma orientação do assunto geral que vai tratar o salmo. Mas logo abaixo do título tem um subtítulo. Ele não está em negrito, está normalmente em itálico, né? Esse subtítulo, ele é inspirado. Isso está no texto original. E ele também nos ajuda, muitas vezes, a entender o contexto do salmo. E aqui é muito importante nós sabermos qual é o contexto. E ele diz assim, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então, qual é o contexto aqui? O profeta Natã exortando a Davi sobre o quê? Sobre o grande pecado que ele cometeu. O tropeço que aconteceu ali. E olha só o que Davi escreve nos versos 10 a 12. Dentro desse pedido para Deus, uma confissão de arrependimento, uma busca por restauração da comunhão. Ele diz ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, qual é o pedido aqui de Davi? Ele clama para ser salvo aqui? Não. Davi não está pedindo para ser salvo novamente. Ele não diz, Senhor, me salva porque eu perdi minha salvação. Não, ele pede para ter a sua comunhão restaurada. Ele quer sentir novamente a alegria da presença de Deus. Esse é o pedido dele. E é isso muitas vezes que ocorre. Quando nós caímos, quando nós tropeçamos, nós perdemos muitas vezes a alegria da salvação. Nós podemos muitas vezes duvidar da nossa salvação. Nesse momento, uma comunhão plena foi quebrada e você precisa se arrepender, clamar e pedir assim como Davi. Os salmos, como a gente sempre diz, é uma escola de oração. Então, o que eu devo fazer quando eu tropeço, quando eu peco? Eu não posso fazer o que João diz. Não, eu nunca pequei. Eu não peco mais, eu sou íntegro. Não. João diz, né? Se nós falarmos isso, nós somos mentirosos. Então, o que devemos fazer? Clamar, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua comunhão, da tua presença. Nem retires de mim o teu Santo Espírito. Naquele momento, no contexto do Antigo Testamento, o que Davi pensa é o que aconteceu com Saul. Por quê? Porque naquela época o Espírito não habitava de maneira permanente nos crentes, como ocorre no Novo Testamento. Quando nós temos a habitação do Espírito. Nós temos o Espírito como um selo de Deus. Nós não perdemos mais o Espírito. Mas naquele contexto, naquela dispensação, naquela economia do Antigo Testamento, esta era uma realidade que Davi conhecia. Do rei que veio antes dele, que Deus retirou o seu espírito. E é por isso que ele clama, não retires de mim. Porque eu sei que o rei anterior pecou contra o Senhor e o Senhor retirou o espírito dele. Não faça isso comigo, me perdoa, Senhor. Um arrependimento verdadeiro. E aí ele pede, Senhor, restitui-me a alegria da comunhão, a alegria da tua salvação. Então, para concluir, diante disso que nós aprendemos hoje sobre reconciliação, um assunto simples, bem rápido. Na semana que vem nós já vamos partir para outro assunto, que é o assunto da adoção. Então, irmãos, uma conclusão bem sucinta aqui. A mensagem que anuncia, o que é a reconciliação? A mensagem que anuncia a disposição de Deus em reconciliar o homem consigo, mediante Jesus. Este é o cerne do Evangelho das Boas Novas que foi pregado pelos apóstolos, sendo essa a mensagem que faz do evangelista o embaixador de Deus. E aí eu encerro perguntando a vocês, você já experimentou essa reconciliação? Você já experimentou, você experimenta no seu coração essa paz
que é estabelecida pelo fim da inimizade com Deus? Você sente essa paz que só pode vir por meio da crença, da fé verdadeira naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Pense por um instante, ore se for necessário, clame por isso, e então vamos orar para encerrar. Pai bondoso, amado Senhor, nós juntos aqui, primeiramente reconhecemos aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca de nós mesmos. Nós nascemos em um estado de inimizade diante de Ti. Nós reconhecemos que em pecado há um abismo intransponível entre nós e o Senhor nosso Criador. Juntos também, nós queremos aqui expressar a nossa fé naquilo que Cristo fez por nós, porque a Bíblia é muito clara em nos falar que há uma reconciliação disponível a todos nós, mas ela só existe mediante o sacrifício de Cristo. Mediante termos fé naquilo que Jesus fez por nós. Uma confiança de que a morte de Cristo, ela é suficiente para nos justificar, para nos perdoar e, consequentemente, nos reconciliar contigo. Então, Pai, que o Senhor opere através do seu Santo Espírito essa confiança no coração de cada um aqui. Que se por acaso há alguém aqui que ainda vive com o coração em conflito, angustiado, sem conseguir descansar nessa paz que a Bíblia diz que excede o nosso entendimento, que o Senhor conceda agora, Pai, o teu Santo Espírito e convença o coração rebelde do pecado, da justiça e do juízo. E que a partir disso, Deus, todos nós aqui possamos descansar nisso, Senhor, com os olhos na eternidade, sabendo que salvos na conversão, salvos para sempre, mas que devemos manter sempre uma postura de arrependimento, de análise pessoal da sua própria vida, reconhecendo os caminhos tortuosos e as decisões erradas que tomamos e praticamos. E aí então buscarmos em obediência, andarmos nos caminhos certos. Que o Senhor nos ajude nisso. Te agradecemos, Pai, porque essa obra é do Senhor. Essa ação da reconciliação provém de Ti. E com isso, Deus, nós descansamos no Senhor. Oramos, agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Então até domingo, se Deus quiser.